Olá, graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Vem aí fazer mais um vídeo, né? Para a graça, para a honra e glória do Senhor. E antes de mais nada, fazer uma oração aqui, né, irmãos? Para o Senhor abençoar e iluminar nossa mente no que eu vou falar, né? Vamos lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos agora na sua santa, bendita presença, por meio do seu Espírito Santo, que nos conduz pela mente de Cristo a falar da tua bendita e santa palavra do seu poder, e que o Senhor nos esvazie do nosso intelecto humano e encha da sabedoria do seu poder, mediada pelo seu Espírito Santo. Que a gente venha compreender a sua palavra e falar dela segundo a mente de Cristo, segundo o poder da ação do seu Espírito. E nos esvazie de nós mesmos para pregar segundo a sua vontade. Em nome de Cristo que nós oramos e te damos graças a ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, para todos sempre em nossas vidas e dos meus irmãos em Cristo. Amém. Aleluia. Então, irmãos, hoje nós vamos falar eu estou colocando nessa mudança de visão, né? Fazendo uma brincadeira, mudança de cenário, que é o mesmo ambiente, só que eu coloquei na outra posição para a luz da TV deixar mais claro o vídeo, né? Porque o meu tripé aqui ele é diferente, então, né? Eu peguei o tripé muito bom aqui para gravar os vídeos, mas ele só tem na horizontal assim reto, né? Ele não curva, então não pega muita luz de cima, né? Então eu tô gravando nessa posição para pegar mais a luz, tá? E o que acontece? Hoje nós vamos falar da essência divina dentro de nós e como descobrir essa essência, né? Na verdade, o que acontece, irmãos? Indo direto ao assunto, né? E antes que eu me esqueça, deixa aí o like se gostar do assunto, tá? Se inscreva no canal sempre e compartilhe com os outros para chegar o vídeo mais longe, se for possível, tá? Peço isso para vocês. E compartilhar e dar o like se concordar com o assunto e se inscrever no canal, tá? Aí peço por gentileza, se vocês gostarem, façam isso, por favor, tá? Então vamos lá, sem muita delonga aí. Então, hoje, na verdade, essa essência tá dentro de cada um de nós. Mesmo o mais vil pecador, sabe? Aquele que comete coisas terríveis, que faz atos abomináveis, que faz maldade terríveis aí, que mata, que rouba, que faz todos esses frutos do pecado, né, irmãos? Habita em cada um de nós, só que como se sucede isso? Na verdade, esses são os frutos do pecado, porque o pecado original de Adão e Eva foi a desobediência. Deus falar uma coisa e ele desobedecer uma ordem direta do Senhor, né? E aí, por ele desobedecer comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Que Satanás falou, né? Que seria como Deus, e não foi bem assim, né? Que aconteceu. Pela curiosidade, Eva foi lá e pecou, comeu do fruto, né? Aí gerou todos os outros frutos, né? Que a gente já conhece. Isso aí não há necessidade de falar, todo mundo já sabe os frutos do pecado que habita no mundo, né? Cada um de nós. E aí pela essência de cada um, divina, que todos nós temos essa essência. Deus nos fez assim. Ele criou Adão e de Adão foi gerado, né? As descendências, foi gerando povos, né? E aí foi multiplicando, né? Crescer e multiplicar, e como todo mundo já conhece também, né? Então, o que acontece? Até o homem que é sem Deus, ele tem essa essência. Até o índio lá na floresta tem. Só que ele não achou essa essência. O homem ele procura em lugares errados, entendeu? Na verdade é isso, porque está dentro de cada um de nós. Entendeu? É só você procurar lá no seu interior, você vai achar essa essência. Entendeu? Então, na verdade, está dentro de cada um, né, irmãos? Essa essência divina, né? Cabe cada um de nós procurar. Aí, se você procurar, o ruim é que as pessoas estão procurando em lugares errados, né? Elas estão procurando em coisas materiais, estão procurando neste mundo. Então, ela está procurando a verdadeira felicidade por meio de bens materiais, por meio de dinheiro, de riquezas desse mundo, e não tá, né? E é difícil falar porque as pessoas acham que tá. A pessoa sem Deus. O que é a pessoa sem Deus?
tem vários deuses no mundo, né? Deus da prosperidade, Deus do que é o Mamon, né? Tem o Deus desse século que é Satanás, se prostrado me adorasse, tudo te darei, né? Então as pessoas estão procurando o Deus, adorando como o Deus único, Criador dos céus e da terra, mas de forma errada, entendeu? Porque estão procurando em coisas erradas. E esse Deus está mais próximo que a pessoa imagina, não está em religião, não está em nada, está dentro de cada um de nós. Quando a pessoa encontrar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência divina, né? Ela se reencontrar, ela vai entender que nós não somos desse mundo. O Pai nos conhece, então mesmo aquele que está no caminho do mal, só que ele não se achou, entendeu? E ele por causa do fruto do pecado, que a gente só tinha uma essência divina criada por Deus, irmãos, que era aquela essência sem pecado, né? O conhecimento de Deus como nosso Pai, lá no Éden. Quando o ser humano peca, ele tem uma outra essência que é a natureza, por isso que fala fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente só conhecia o bem, quando a gente come do fruto, a gente passa a conhecer o mal, entendeu? E Deus conhecia o mal, mas ele não era mal, entendeu? Ele conhecia, ele sabia que existia. Mas ele pôs o fruto lá para nos testar, como test drive de um carro, entendeu? Porque ele quer que a gente ame a ele por amor, ele não quer impor. Por isso que ele nos dá o livre-arbítrio para você escolher. Então, nós somos as nossas escolhas. Então, Deus, o fruto da vida representava Jesus, que tinha lá fruto da vida, que era para curar. E lá em Apocalipse ainda vai voltar, vai ter esse jardim ainda de volta e vai ter esse fruto para curar qualquer coisa que o corpo venha a querer ter. A própria vida, é o próprio Cristo, né? É a cura, é o fruto, é o verbo que se fez carne. Aí, naquele tempo, se usava os profetas para anunciar as pessoas. Hoje está aqui, ó, é a palavra, ela é o fruto, entendeu? Porque Jesus fala que ele é o pão da vida, entendeu? Jesus fala que ele é a fonte da água da vida que dá salto para a vida eterna. Ele fala também que ele é a porta que estreita, que dá caminho para a vida eterna. Ele fala também que é, quem comer da carne dele e beber da água, a água sempre representa ali a palavra, tá? Dependendo do contexto do que você está lendo, tem hora que é água mesmo de batismo que eles falam. Mas na maioria é a água da palavra. E o fruto e o Espírito, a essência de Deus está aqui, é movida pelo Espírito Santo. Então quando você fala assim, muitas vezes eu vi gente falando que vão alimentar o meu espírito ou a minha alma, estudando a Bíblia, porque é o pão da vida, é a água da fonte da vida. Dá-me de beber da água da fonte da vida, Senhor. Disse a mulher samaritana que queria que Deus desse de beber dessa água. E Deus respondeu a ela que se ele desse de beber dessa água, ela nunca mais teria sede, daria salto para a vida eterna. Entendeu, irmãos? Então é nesse sentido. Por quê? Porque tudo está aqui, ó. A essência a gente descobre aqui, entendeu? Às vezes tem pessoas que lê a Bíblia, que estuda, faz curso de teologia, mas a palavra não entra dentro da pessoa. Ela não anda na verdade, e a verdade está aqui, né? Cristo é a verdade. Ele falou para Pilatos, Pilatos perguntou, né? Onde está a verdade? Quem é a verdade? Entendeu? A verdade é Cristo, estava bem diante dos olhos deles, só que ele não achava a verdade, entendeu? Então assim acontece com muitos. A verdade está dentro de nós. A nossa essência divina, quando você acha o seu eu interior, você vai ver que tudo nesse mundo que a gente precisa, Cristo nos enviou para esse mundo como o Pai enviou ele para morrer na cruz por nós, para nos resgatar, que nós estávamos desviados. Depois de comer o fruto do bem e do mal, a gente saiu da vida eterna, entendeu? Que a gente não era para a gente morrer, entendeu? Era para ser eterno, nem ficar doente, nem nada, porque lá tinha o fruto da vida, que a gente ia comer, acho que de mês em mês, ou de ano em ano, não sei, acho que é de mês em mês, né? Cada fruto a cada mês do ano. Então, a gente não ia morrer, irmãos, entendeu? Então, na verdade, é isso. Você encontrar, tá tudo dentro da gente, tá tudo aqui, tá tudo aqui. É o que te domina. Então, por isso que Jesus fala, né, que se amares o mundo e as coisas que no mundo tem,
o amor do Pai não está em vós, porque você está sendo dominado pelas coisas do mundo, entendeu? Não é que você não pode usufruir, você está no mundo. Então você pode usufruir das coisas assim, mas aquilo não pode te dominar a ponto de você não ter tempo para Deus, para orar, para ler a Bíblia, entendeu? Quando você deixa que Jesus falou da parábola da semeadura, né? Que você vai cair nas sementes, né? E um cai em terreno pedregoso e o outro cai as aves do céu vêm e come, e outros que recebem com alegria, mas os cuidados desse mundo, porque as pessoas se preocupam muito com as coisas do mundo, né? E aí acaba esquecendo do reino dos céus, né? E Jesus disse também que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Ele não pode ser visto com olhos humanos, porque está dentro, ele começa dentro de cada um de nós. Ele vai ter o desfecho lá na glória, quando Jesus voltar, né? E nós partimos daqui, ele vem buscar a sua igreja, ou se a gente partir desse mundo, sair da vida, né? Morremos, né? Fisicamente, o espírito sobe ao Pai, e aquele que crê vai direto para a vida eterna em espírito. Depois ele vai devolver um corpo igual de Cristo, glorioso, né? Que é o que fala na Bíblia, né? Então, na verdade, é isso, é você achar o seu eu interior. Tem filmes que a gente assiste que às vezes assim, eu que era muito da esportes, né, antigamente, hoje eu tô parado, tô enferrujado, né? Mas eu gostava muito de esporte, jogar futebol, de ir pra academia, praticar artes marciais, Depois eu saí, parei, fui praticar, pegar na musculação, né? Então, nas artes marciais, o instrutor falava sempre assim, ou mestre, ou professor, o sensei, né? Falava sempre assim, procure o seu guerreiro interior. Então, o guerreiro interior, na Bíblia, não é só o guerreiro que vai lá lutar no campeonato de artes marciais. Ali ele está falando de um contexto das artes marciais, mas que está interligado. Por exemplo, você vai procurar o seu guerreiro interior e descobrir a sua essência divina e lutar contra as coisas desse mundo, que são das trevas, entendeu? Nós estamos no mundo de trevas, ele está coberto por trevas. Tem coisas boas aqui? Tem, porque Deus cercou, ele fez o mundo para ter coisas boas, mas Satanás contaminou a terra. Lá em Gênesis ele fala, por causa de tu, Adão, a terra toda foi amaldiçoada. Então, tem maldição sobre a terra, mas Deus está no controle e ele está conduzindo. Então, por isso que tem essência de Deus, coisas boas. Porque Cristo vai tomar este mundo da mão de Satanás, que ele usurpou. Satanás usurpou de a mão de Adão, porque Adão pecou, a Eva pecou, e ele catou para ele o mundo. Então, lá na tentação do deserto, ele fala bem isso para Cristo, né? Porque ele fala, se prostrado me adorasse, te darei todo o reino desse mundo, porque a mim foi dado e eu dou a quem quero. Então, ou seja, quem deu a ele? Quem deu foi Adão e Eva, né? Que pecou. Então ele vai resgatar, Jesus vai resgatar e devolver ao Pai o governo do mundo, o reinado do mundo. Entendeu? Então a nossa essência está dentro de cada um de nós, é a gente que tem que descobrir. O trabalho de cada cristão é ajudar o outro a achar o eu interior do outro, entendeu? A pessoa achar a sua essência divina e desfazer da sua essência carnal. Você se esvaziar dos seus eus, das coisas desse mundo. Por exemplo, quanto menos você ter desejo de ter as coisas desse mundo, aí Deus vai te dar. Por quê? Porque você não está com o coração nisso. Entendeu? Então Deus vai te abençoando conforme você se desagarrar. É igual a vida. Jesus fala assim, quem quer, como se fala, a palavra lá que ele fala quem se agarrar com a vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim, achá-la-á. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele não está falando só da morte física, ele está falando que você tem que morrer para este mundo. Ou seja, negar a si mesmo, entendeu? Negar os seus desejos desse mundo, carnais, tá? Não que você não vai ter desejo de nada, irmão, não é isso, não interprete mal. Tá falando que as coisas desse mundo não podem te dominar, a ponto de você esquecer da sua essência divina, a ponto de você esquecer de Deus, esquecer da palavra da verdade, de estudar a Bíblia, de orar pelos irmãos, de querer fazer o bem.
querer fazer o que é justo. Eu vou fazer esse vídeo aqui em duas etapas, porque eu vou ler aqui para vocês algum trecho da Bíblia, tá? Nesse vídeo não vai dar para mim ler, porque eu tô expressando aqui o ser divino, né? Que está dentro de cada um de nós. Então, aquele que faz a maldade, ele não achou ainda o seu ser divino. A semente do mal, que é o fruto do pecado, está dentro dele, dominando ele. Por isso que ele ama as coisas do mundo, que ele faz coisas do mundo, que ele mata, que ele rouba, que ele deseja coisa desse mundo. Por quê? Ele mata por quê? Para ter coisa desse mundo, entendeu? Que às vezes a vida que ele leva não dá possibilidade dele ter. Ele não quer trabalhar, ele quer ter tudo, então ele rouba. Então esse é o fruto do mal, que está dentro de todos nós. Só que quando você descobre o seu eu interior divino, aí o fruto do bem, ele frutifica dentro de você e você começa a frutificar o fruto de justiça, de verdade, de benignidade, de bondade, aí dentro de nós. E aquele que você alimentar mais é aquele que vai vencer, entendeu? Então se você descobrir a essência, a sua essência divina, aí você vai fazer o quê? Porque não é difícil. É difícil assim, se você não quer, se você luta contra a sua essência divina, você deixa o mal sobressair dentro de você, o instinto animal sair dentro de você, entendeu? Então quando você encontra a sua essência do seu eu verdadeiro, da onde você veio, né, qual o propósito que você tem aqui nesse mundo, que todo mundo tem um propósito, porque a palavra diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que que Jesus diz isso? Porque ele chama muitos, mas alguns não querem. Entendeu? Então eles não querem seguir a vida da essência divina. Deus, ele apagou nossa mente para enviar nosso mundo aqui. Nós não lembramos de coisas de lá, mas nós viemos de lá. Só que Jesus só pode resgatar quem quer ser salvo. Tem uns que não quer. Tem uns que se agarrou a esse mundo aqui e as coisas do mundo, se apegou com ela, pegou nessa vida terrena, entendeu? E a pessoa não consegue se libertar disso. Enquanto ela não conseguir encontrar da onde ela veio dentro de si, quem é ela, que nem o Espírito Santo, Jesus soprou o Espírito no dia de Pentecoste, e quem quiser aceitar Jesus, aquele Espírito se manifesta em cada um de nós, entendeu? Porque o ser divino já está dentro do ser humano, até do mal, entendeu? Só que como ele foi contaminado com o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele foi contaminado, então ele perdeu a essência e Jesus veio para resgatar. Então é como se Jesus fosse aquele fruto da árvore da vida lá. Como não? Ele é, né? Só que ele veio em carne, se fazer carne para poder dar vida. E quem nele crê tem a vida eterna. Ele fala, e eu vou ler aqui daqui a pouco o João para vocês, as cartas ao João, tá? No próximo vídeo. Aí vocês vão entender. Então ele se manifestou para que nós tenhamos vida, e vida divina, de Deus, e contássemos a nossa essência, entendeu? O nosso eu verdadeiro, o nosso eu interior. Porque essa vida aqui ela passa, irmãos. Só que por causa do pecado veio a morte, e a morte vai vir para todos. Aí o anticristo ele vai prometer vida eterna por meio da tecnologia, mas não vai ter. Isso é mentira, isso daí é para, né, para enganar as pessoas. É o outro fruto, porque ele é assim, tanto o fruto do bem quanto o fruto do mal, eles estão no mundo, e a escolha é de cada um de nós, entendeu? Se você aceitar, é o que Satanás faz por meio do anticristo. Se prostrado me adorar, te darei o reino disso tudo. Tudo que tem nesse mundo, Satanás vai te oferecer, ele vai dar, e vai falar que é bom, que é gostoso, igual ele foi isso com Eva. O fruto do conhecimento do bem e do mal não era um fruto delicioso, tanto é que aguçou a curiosidade de Eva. Ela foi comer do fruto, e ainda Satanás colocou na mente dela, sereis como Deus. Olha aí, ó, quem não quer ser como Deus? Mas nós temos que lembrar que Deus é o Criador, nós somos a criatura. Satanás é uma criatura. Apesar dele ter poderes e ser um ser espiritual muito mais inteligente que todos os homens juntos, ele não é mais inteligente do que Deus. Entendeu? Então ele não pode contar Deus, mas ele vai atingir o coração de Deus, atingindo os servos de Deus, os filhos de Deus. Ou aquele que ainda não se voltou para Cristo como filho amado, não aceitou Cristo, então ele é como um filho ilegítimo. Então ele não reconhece Cristo como seu único suficiente Salvador, sendo filho de Deus. Então ele não tem a vida. Quem não tem o filho não tem o pai, diz João. Vou ler para vocês, tá? Depois na continuação desse vídeo.
Então, não sou eu que digo, é a palavra que diz, tá, irmãos? Então, não está em coisa de sistema desse mundo, não está em religião desse mundo, as coisas não tá dentro de cada um de vocês, é só você encontrar. Quando eu encontrei, e até hoje, eu estou trabalhando para me desfazer da minha carne. E é difícil, irmão? Lógico que é. Não vou falar que é difícil, não. Até hoje, Deus me limpou muitas coisas, mas tem outras que Deus ainda está trabalhando. E conforme Ele me usa, Ele vai tirando as coisas. E vai ter uma única coisa que Ele vai tirar só lá no final, ou da minha morte, ou quando Ele voltar, se eu estiver vivo aqui, né? Entendeu? Para arrebatar a sua igreja. Se eu estiver vivo, aí Ele vai me dar, vai tirar todo o pecado. Mas até lá eu ainda vou lutar contra a minha própria essência carnal. E graças a Deus o que está prevalecendo em mim é a espiritual, né? É o andar no espírito. Eu peco, como qualquer um, né? Não posso falar que eu não tenho pecado, que eu estaria mentindo, né? E a palavra da verdade não estaria em mim. Mas o que eu estou alimentando mais é o meu ser espiritual. Só que vez ou outra eu caio. Porque eu ainda vivo no corpo de morte. Esse corpo aqui é de morte, irmãos. Tanto é que a gente morre. Se você duvida, visite o cemitério. Porque tá lá, tá cheio. Né? Então, é um corpo que vai morrer. É um corpo que perece. É um corpo que se estraga. É um corpo que tem prazo de validade. Querendo vocês ou não, ele vai ter o prazo de validade. Não adianta você falar, eu não vou morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer. Um dia vai morrer. Você não sabe quando você vai morrer. E eu posso dormir essa noite. Eu não estou falando isso que vai acontecer. Eu não sei. Só Deus sabe. Dormir essa noite e não acordar amanhã. Tem muitos jovens aí que morrem com 19, 20 anos de idade. Eu estou falando alguma groselha aqui, não é? Então, por isso que a gente tem que encontrar logo o nosso eu, porque senão tem muitos que não vão encontrar, irmãos. Entendeu? Eles vão procurar nos lugares errados e não vai achar a sua verdadeira essência. E aí vai se perder. E isso não sou eu que digo, tá? É a palavra da verdade que está aqui. Então, por quê? Porque eles não se acharam. Entendeu? Deus mandou seu filho para isso, para esse propósito, para a gente achar a vida nele, em Cristo, no Filho. É o mesmo Deus, Pai e Filho. Por isso que Deus instituiu o casamento e falou assim, ó, uma só carne. Quando você casa com a sua esposa, você se torna uma só carne com ela. Porque nós somos a noiva de Cristo. Então, Ele é um com nós. Ele é o cabeça e todos nós somos membros um dos outros. Então, nós nos tornamos um. Todos os irmãos em Cristo, aqueles que são convertidos, que creem na obra de Cristo na cruz, que Ele veio como carne e ressuscitou em carne e ossos, tem a vida eterna. Então, nós somos um. Todo cristão é um só com Cristo e com Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus triune em um só. Não dá para entender isso, irmão. Não me peça para explicar que isso aí é desígnio de Deus. Mas é mais ou menos isso. Entendeu? Que nós também somos um. Quando a gente se converte, nós nos tornamos um só com os outros irmãos e por isso tem o casamento. Lá não vai se dar nem... O homem não vai se dar em casamento lá. Não vai ter mais isso. Lá na vida eterna, lá no reino dos céus, né? E outros estudos eu vou dizer para você sobre isso, porque vai ter o reino de mil anos na Terra. Tem coisas, irmãos, que a gente já sabe explicar, porque já foi revelado para nós pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem outras que a gente não pode bater o martelo, que nem o vídeo que eu estava vendo esses dias, estudando esses dias. Acho que a pastora, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, eu não posso bater o martelo, é um achismo meu, de acordo com o que eu já aprendi da Bíblia. Tem coisa que a gente já afirma com certeza, tem outras que não dá para você bater o martelo, porque as coisas vão se desenhando, as coisas de Apocalipse vai se desenhando, se desenvolvendo conforme o tempo vai passando. E aí Deus vai revelando, Ele vai tirando o véu, Ele vai abrindo a mente espiritual, Ele vai falando, aí você vai entendendo, olha, então é isso, é assim que vai acontecer por causa disso, por causa daquilo, e você vai montando quebra-cabeça, entendeu? Então tem coisas que a gente pode suspeitar, mas não pode afirmar com toda certeza, entendeu? Isso que muitos têm que entender, certo? E por isso que é bom ler as escrituras, irmãos. A escritura não é difícil de se entender, se você quiser. É porque a palavra diz que quem tem a semente de Deus tem que amar a palavra de Deus. Se você não ama, como é que você ama a Deus? Porque Deus é a própria palavra de Espírito.
É a própria semente, é o que faz você descobrir o seu eu interior. Tem muitos que estão na cadeia e se convertem lá dentro, porque ele tem uma Bíblia, ele lê e a palavra da verdade está dentro dele e transforma ele. Tem muitos que estão aqui fora de terno e gravata pregando nos púlpitos e a palavra ainda não entrou nele. Ele fez curso de teologia, conhece a Bíblia, mas, irmãos, conhecer a palavra, até o diabo conhece. Ele, lá em Tiago fala, até os demônios creem e tremem. Entendeu? Crês tu que existe um só Deus, diz Tiago. Até os demônios creem e tremem. Mas ele não anda na verdade. Ele conhece a verdade. Ele já sabe da palavra. E ele conhece quem é a verdade. Mas ele não anda no caminho da verdade. Porque ele é o pai da mentira e se desviou. Satanás se desviou e usa os anticristos que tem por aí. Né? Porque todos aquele que nega a obra de Cristo na cruz e combate a palavra da verdade, que é essa daqui, que está na Bíblia, é anticristo, segundo a Bíblia. Entendeu? Então é anticristo. Porque tem muitos que já têm se feito anticristo. Né? Sabendo que o anticristo, ou cabeça, ou que está aí, que vai vir, muitos já têm se feito anticristo. Por quê? Por causa do espírito do anticristo, que já está conduzindo os incrédulos. Então eles vão debater com a Bíblia, vão desvalorizar a palavra de Deus, vão querer fazer de tudo para banalizar a palavra, sendo que ela não é nada, que esse é um Deus falso, fajuto. Fajuto é esse que está aí no mundo, porque é o Deus desse século. A palavra mesmo fala, o Deus desse século, entendeu? É o Deus desse século, Deus, ó. O mundo jaz no maligno, já diz lá em Mateus, procure lá na sua Bíblia. Por que Jesus falou que o mundo jaz no maligno? Sendo que o mundo foi criado pelo Pai, que é Deus Jeová, o nosso Criador. Tá? Jaz no maligno, não que Deus não está no controle e não vai resgatar de volta. Porque Satanás é um derrotado, e quem ficar do lado dele vai ser derrotado. Junto com ele, vai se perder. Então, você se esvaziar do que te domina, das coisas desse mundo, tá, irmãos? Você se esvaziar do seu eu carnal e se encher do eu espiritual. Isso é só possível aqui, ó, mas não é difícil. Entendeu? Por isso que nós estamos aqui, para apoiar um ao outro, se orientar um ao outro. Eu aprendo também. E às vezes as pessoas falam coisas que eu não sei ainda. Pessoas que às vezes não tá na caminhada já de... Ela lê a Bíblia, mas não tá no mesmo tempo que eu estou lendo, mas Deus revelou coisa para ela que eu, com esse tempo, possa não ter entendido ou não ter sido revelado a mim. Então a gente tem que manter a humildade, irmãos, porque é um ajudando o outro, entendeu? Então a gente está aqui para tentar ajudar vocês a achar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência, de onde você veio, para onde você vai. Aí quando você descobre, tudo muda em vocês. E aí vocês vão entender a vocês mesmos, entender o que acontece no mundo, ver o mundo com outros olhos, ver as pessoas com outros olhos, ver Deus, quem é o verdadeiro Deus, porque a gente conhece só de ouvir falar. A gente, que eu digo, quem não entregou a vida para Jesus. E aos poucos, Deus é um processo que Deus vai limpando a sua consciência, a sua mente do que foi contaminado, né? Porque quando a gente veio para esse mundo, a gente é ensinado segundo as tradições dos pais, porque os pais nos ensinam como o mundo ensinou. Então o mundo só ensina coisa contrária à palavra de Deus. O mundo ensina religião, o mundo ensina sistema mundanos, o mundo ensina que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, mas ele não, como que eu posso dizer? Ele não aceita todas as coisas do mundo. Ele não está em coisas erradas. Entendeu? Não adianta você falar, mente, engana, trapaceia, tem inveja, tem ciúmes do outro e fala que Deus está contigo. Não está. Entendeu? Ou ele está e você está caindo em pecado e não está confessando e não está reconhecendo que você errou. Se você não reconhecer, não é um remorso, é um reconhecimento de arrependimento sincero diante de Deus. Você tem o anseio de mudar de vida, mudar seu caráter, mudar suas atitudes. Isso é se encontrar com Deus. Você encontra com Deus e aquela essência do Espírito de Deus vai te mostrar, ó, você está andando errado. Aí você vai reconhecer que isso tudo que você fez não era o seu verdadeiro eu. Entendeu? Aí você se esvazia, se enche da essência da palavra espiritual que está aqui e ela vai te transformando de fé em fé, de glória em glória. Aí você consegue achar sua essência verdadeira e sabe que isso aqui é tudo passageiro, é tudo uma matrix. Que
A glória de Deus é muito mais elevada. Quando a gente partir dessa vida aqui, a gente vai para a glória, entendeu? E isso é fé. Se você não crê nessas coisas, isso é o sobrenatural de Deus. Como que você tem fé? Se você duvida da palavra da verdade que está aqui. Se ela está falando que é, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente, irmãos, tem coisa que a gente não vai concordar na hora. Aí você tem que pensar, mas é Deus falando. Tem coisa que a gente não vai entender na hora. Vai entender quanto mais você buscar na palavra, mais Deus vai te aperfeiçoando, vai te abrindo a mente, tá? Aí fica com essa história de bitolado. Quem fala isso é Satanás. Porque ele não quer que você estude a palavra. Porque eu nunca vi nenhum ficar bitolado, doido da cabeça por estudar a Bíblia. Porque se fosse assim, então eu digo uma coisa para vocês. Então você pode estudar qualquer livro que vai te passar de ano na faculdade e comer os livros para poder você passar e conquistar o mundo, e aí você não fica louco. Tá vendo? Tá vendo? Aí você não é bitolado, né? Aí você não é bitolado. Quer dizer, você pode estudar tudo, você pode fazer todas as coisas desse mundo, você pode buscar incessivamente 3 trabalhos, estudar. Aí você não tá bitolado. Agora, quando você estuda a palavra, aí vem falar que você tá bitolado. Isso não pode vir de Deus, sendo que o próprio Cristo falar, examinai as escrituras que tem nela a vida eterna. Estudai as escrituras que elas testificam de mim. Se Deus está falando para você estudar, como é que você vai obedecer o homem que fala que é para você não estudar? Tem algo errado. Ou você escuta o homem que é falho, ou você escuta a palavra da verdade, que é Deus divino. Entendeu? Então a sua essência se descobre dentro de você, tá dentro de cada um de nós. É só você procurar. Se você procurar e alimentar mais a sua essência espiritual do que a carnal, lógico que nós vamos errar e falhar e tropeçar. Eu vou fazer um vídeo depois que eu falei para vocês, né? Que não deu tempo, irmãos. Eu tô meio corrido aí. Tô resolvendo umas coisas, tô descansando um pouquinho, porque eu tô de férias, né? Então eu tenho que descansar um pouco para minha cabeça também esparecer, né? Mas eu estou estudando, não estou deixando de estudar não. Estou orando, estou buscando, estou levando a palavra para as pessoas, né? Seja para os meus entes queridos, meus familiares, ou para os irmãos em Cristo. Ou que ainda também não se converteram. Estou fazendo esse vídeo para todos, entendeu? Então é isso aí, isso que eu vim falar, da sua essência, do seu verdadeiro eu, da sua origem, da onde a gente veio. E se vocês têm intenção de voltar para lá, se não tem, quer se agarrar com as coisas desse mundo, né? Não estou falando que vocês não podem ter as coisas, tá? Eu estou falando que o seu coração não pode estar nisso. Não pode estar em riqueza, não pode estar em dinheiro, não pode estar em poder, não pode estar em homem, se apoiar em homem, porque o homem é falho. Seja o mais inteligente dessa face da terra, seja o governador, seja o presidente, você tem que se apoiar em Deus. Você tem que se apoiar em Cristo. Você tem que estar firme com Cristo. Ele tem que te conduzir pelo Espírito Santo, entendeu? Através do Espírito Santo. Ele tem que estar conversando com você, você meditando nas palavras de Deus, nos seus erros, nos seus acertos. Ó pai, estou certo aqui? Posso continuar? Pode, então vai meu filho. É igual aqui. Eu não vou parar de fazer os vídeos se o próprio Deus não colocar dentro de mim ou falar pela palavra dele que eu tenho que parar. Entendeu? Porque aí eu vou estar escutando o homem. Entendeu? E eu tenho que escutar a Deus. Se eu digo que sou servo de Deus, eu estou sendo incoerente se eu dar ouvido à voz de homem. Mas Deus não usa, mas o diabo também usa. E o diabo, ele, como que é que diz a palavra? Ele, não é usar, caramba, ele não pode possuir um cristão genuíno, mas ele pode influenciar. Entendeu? Ele pode soprar no ouvido e fazer um cristão fazer o outro desviar. Entendeu? Pode acontecer isso assim, irmãos. Ele não pode possuir, porque aquele cristão lá, se ele for genuíno, ele já está habitado pelo Espírito Santo. Então não tem lugar, nunca mais Satanás vai possuir um cristão verdadeiro. O verdadeiro, tá? Não estou falando do apóstata. Não estou falando de uma imagem externa de santo, né? Aqueles lá que santo. Por isso que a palavra da verdade fala, provai os espíritos para ver se provém de Deus. Que muitos falsos profetas têm se levantado com aparência de piedade. Então, ó, arregala dos olhos aí, entendeu? Então não é a aparência externa, é as atitudes, é o caráter, é o proceder, é a maneira de a pessoa se portar.
ela está se portando, não é de se vestir, não tem nada com isso, irmãos. Isso aí é lógico que a gente tem que ter o discernimento de se vestir adequadamente para não causar escândalo, você sendo cristão. Mas não que você, essa roupa do diabo, isso aí não pode, isso aí, meu, isso daí Jesus já morreu, já acabou com, isso daí é coisa da lei, tá? Lá de trás, quem tá debaixo de lei tá debaixo de maldição, olha só. Depois eu vou ler Galatas para vocês uma outra oportunidade, tá, irmãos? Então, preste atenção nisso daí, tá? Porque o diabo ele distorce as coisas e Deus é uma guerra espiritual, tá, irmão? Vou fazer vídeo também de guerra espiritual, uma guerra que tá tendo. O diabo de um lado e Deus do outro tentando desfazer a obra do diabo e o diabo tentando enganar as pessoas, entendeu? Com a aparência de santo, com a aparência de Deus, tá? Então, Deus abençoe a todos. Esse foi mais um vídeo aí. Não esqueça de deixar o like se gostou do assunto. E procure dentro de você mesmo a sua essência espiritual, sua essência divina está dentro de você. Procure com zelo os verdadeiros dons que você vai encontrar. Olhe para você, olhe o que você está fazendo, se está certo, se está errado. Dói você enxergar quando você enxerga que você é um miserável pecador e é uma pessoa que... no início você vai falar assim, eu sou um miserável, eu sou isso, mas depois isso não vai permanecer. Deus só vai te dar esse choque, que ele vai mostrar as suas atitudes erradas. E depois ele vai curar você. Se você se entregar a Cristo como o único suficiente Salvador, é só isso. Você falar, tá bom, Senhor, conduz a minha vida. Eu me entrego a Ti, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e pronto, acabou. E que o Senhor vai conduzir a minha vida, derramou o seu sangue por mim. Então eu creio em tudo isso e agora eu quero que o Senhor transforme a minha vida, me faça de mim uma pessoa melhor. Uma essência divina que vem do Senhor. Entendeu? Da palavra do seu poder, do seu Espírito Santo. Hoje nós só temos isso aqui, irmãos. A palavra, ela é o fruto da vida. Entendeu? Se essa vida aqui não estiver dentro de vocês, vocês não têm a vida de Deus. Não sou eu que estou falando, eu vou ler aqui. Vou fazer agora o outro vídeo. Vou dar prosseguência, vou dar sequência aqui para vocês entenderem, falar. Vou falar para vocês pegar a sua Bíblia, tá? No próximo vídeo. Pegue a sua Bíblia e confira se eu estou falando alguma coisa que não está aqui. Tá bom, irmãos? Então que Deus abençoe grandiosamente. Beijo no coração, amo todos vocês aí. E quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvida também, pode enviar, né? Se não quiser, só dá o like aí se concordou com o assunto. E se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal e badalhe o sininho para receber as notificações. Toca lá no sininho, tá? Para vocês receberem os vídeos. E compartilhe, eu peço que compartilhe com pessoas. Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra bendita, entendeu, irmãos? Eu vou encerrar por aqui, tá, irmãos? O tempo já está estourando, nós continuamos batendo esse bom papo aí na sequência, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima.